Está no ar mais um ponto de encontro de estudo da Bíblia. Este que é um programa que a cada sábado convida você a abrir a Bíblia conosco, a usar a Bíblia Sagrada como referência para as suas ações, para as suas decisões, a conhecer verdadeiramente qual é a palavra, o que é que a palavra de Deus tem para você, qual é a vontade de Deus. Esse é o objetivo de cada sábado, a gente estar no seu computador, no seu tablet, no seu celular ou na sua TV, discutindo contigo a temática bíblica. Nós estamos no segundo encontro da terceira temporada em 2019 do Guia de Estudos, que é a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, você sabe, é produzida pela Casa Publicadora Brasileira, e você hoje já pode acessar o tema para essa discussão de hoje, o tema para discussão a respeito do plano de Deus para um mundo melhor, no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Você já tem disponível essa temática para participar conosco dessa discussão. Eu quero lembrar para você que amanhã nós estaremos encerrando, melhor dizendo, estaremos no dia D, no dia alvo, no dia meta para o projeto Maná. Você deve já se preparar para ter no próximo ano, no ano de 2020, os estudos da lição da Escola Sabatina disponíveis para você fazendo a sua assinatura. Cada um pode fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Você pode fazer conosco aqui na nossa igreja, Rua Lagarto, número 1010. Você pode fazer na Missão Sergipe, na Rua Jorge Pereira Porto, número 200. Você pode fazer no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Você não pode ficar de fora desse incentivo à assinatura da lição da Escola Sabatina. Com a assinatura você já reserva, já deixa garantido o seu maná no ano de 2020, recebendo pelos correios a sua lição da Escola Sabatina. Não deixe de fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Hoje nós trazemos a mesma equipe, o mesmo time, que estava conosco no sábado passado. Esdras, que é diretor do Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo, que é um filho, é uma filha da Igreja Central de Aracaju. Em algum momento nós decidimos que uma parte dos nossos membros seriam destacados para estar lá, e Esdras foi convidado a ser líder lá. Fala um pouquinho, Esdras, sobre o Espaço Novo Tempo. Um bom dia para os nossos amigos internautas. Eu poderia começar falando sobre o significado, sobre o que seria realmente Espaço Novo Tempo, É porque lá nós trabalhamos com um projeto específico para alcançar pessoas que são, vamos assim dizer, são resistentes a determinadas formalidades. Então, a Igreja Central de Aracaju, sob a orientação do então presidente do campo local, do campo da Missão Sergipe, ele nos desafiou a começar um projeto onde nós poderíamos desenvolver um evangelismo permanente. E aí então nós teríamos que ser uma igreja e teríamos que ter também abrigar esse evangelismo permanente, que funcionaria de janeiro a dezembro. E aí então foi a única forma que me conseguiram tirar daqui da Igreja Central. É verdade. Depois de toda a vida passada aqui, congregando aqui nesta igreja, nós fomos então desafiados, juntamente com alguns outros membros, para abrirmos esse projeto. O resultado é que muitas pessoas têm realmente conhecido a palavra. Quantos batismos você tem esse número? Eu não tenho assim o número exato hoje, o número de secretaria, mas no ano de 2018, esquecendo agora o que aconteceu já em 2019, nós batizamos muito mais, somos um grupo pequeno lá, É uma comunidade pequena, sim, mas foram mais de 30 batismos. 30 batismos. Fora pessoas que foram recebidas de outras maneiras, como sim, profissão de fé, certo, Operação Resgate, sim, Então, bênção pura. Tem valido a pena. Sim. Tem valido a pena. Nós temos assim, poucas igrejas têm um público fiel a cada sábado de 100, 120 pessoas.
Ou seja, nós temos assim em nossas mãos uma mão de obra maravilhosa, perdão, mão de obra não, uma matéria-prima, né? Certo. Uma matéria-prima para trabalhar, para evangelizar, para visitar, que poucas igrejas teriam, Deus seja louvado. entendeu? Por conta dessa proposta Deus diferenciada seja de louvado. trabalho. Deus seja Mas louvado. Parabéns. vale a pena. Obrigado, Esdras, por aceitar o convite, por aceitar o desafio. É um Também prazer. ao seu lado, Adelson Ricardo, não é isso? Ancião da Igreja Central de Aracaju, professor da Escola Sabatina, também líder no Ministério Das diaconisas. das Diaconisas E faço parte do Ministério de Conservação de dessa igreja. Conservação, ok? Fala um pouquinho sobre esse Ministério de Conservação, Adelson. O Ministério de Conservação aqui da Igreja Central de Aracaju é um ministério diferenciado, né? Até então, eu não sei se todas as igrejas têm É um esse ministério que aparece, né? que apareceu, né? Uma ideia de um pastor que passou aqui conosco. Se eu não me engano, na época foi o pastor Alexandre. Sim. Né? E esse ministério é um ministério para que as pessoas recém-batizadas elas tenham funções na igreja, Tem uma elas acolhida. sejam acolhidas. Isso. E ela não seja só mais um entre os membros da Certo, igreja. certo, Porque certo. quando a gente vê as pessoas que aceitam a Cristo como seu único verdadeiro Salvador, elas têm o desejo também de trabalhar na causa. Sim. Eles querem abreviar a volta de Jesus. Sim. E nós encontramos nesse ministério muitas pessoas com dons diferenciados. Sim. Dons que na qual, se a gente não tivesse esse ministério para descobrir, então nós fazemos o quê? A gente faz visita, pergunta para eles em qual ministério ele quer se identifica, Com que ele se identifica? com que ele se mais? identifica, que nós temos vários ministérios aqui Sim. na igreja, e aí sempre tem algum ministério que aquela pessoa encaixa diretamente na Não, pessoa. é uma maneira de a gente atender aquilo que a lição desse trimestre está nos lembrando, né? Porque o evangelho ele não pode ser manco, né? Ele tem que ser pleno. Tem que ser E pleno. atender aos necessitados, mesmo que essas pessoas que o Espaço Novo Tempo está atendendo, ou que o Ministério de Conservação está atendendo, mesmo que não sejam pessoas com necessidades materiais, digamos assim, né? Às vezes é gente de posse, às vezes é gente que tem condição de se sustentar, mas é gente que precisa ser alimentado também da sua alma. Eu quero deixar bem claro aqui também que, já que nós estamos falando de amor ao próximo, Sim. o Ministério das Diaconisas aqui da nossa igreja, ela tem um projeto muito lindo, Sim. na qual nós fazemos o quê? Todas as terças e quinta-feiras, nós distribuímos quentinha no hospital cirurgia aqui da nossa cidade. Para os acompanhantes. Para os acompanhantes daquelas pessoas que estão ali internadas. As pessoas, às vezes, elas vêm acompanhar o seu parente que está ali internado e muitas vezes, Delma, ele não tem nem o dinheiro da passagem. Certo. E aí o nosso ministério vai lá, distribui aquele alimento, uma comida saudável, um suco. Preparada com amor, E com aí a carinho. gente, além de levar o alimento espiritual, o alimento físico, nós também levamos a palavra de Deus para Certo. aquelas pessoas. Muito E bem. através desse ministério, algumas pessoas já visitaram a nossa igreja. Sim. Estão visitando, inclusive. Na realidade, o objetivo é servir a comunidade, atender ao necessitado e mostrar, né, de que forma Deus tem atuado nas nossas vidas, abençoando a vida deles através das nossas vidas, né? Se a igreja se preocupa apenas em sermões, programações, ela, como você falou, ela seria uma igreja evangelho manca. É um evangelho Não cumpre com o verdadeiro objetivo de Cristo. Cristo viveu um evangelho bem diferente. Né? Verdade, verdade. Ok. Apresentações feitas. Vamos à oração. Esdras, você faz a oração para a gente, por favor. Pai Celestial, suplicamos a Tua direção para esse momento de discussão da Tua Palavra, para que nossas ideias sejam abertas, as palavras fluam do coração, mas também pelo entendimento que o Senhor nos dará. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus tem um plano para um mundo melhor. O plano original de um mundo perfeito, pleno, onde o homem seria mordomo de uma situação perfeita, de uma situação sem problemas, sem espinhos, sem morte. Esse plano não foi dado continuidade a ele pela decisão de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que preferiram seguir ao conselho da serpente. Esse
plano precisou ser ajustado. Esse plano precisou de ajustes, de uma nova versão, de uma correção, por causa do erro do homem ao exercer o seu livre-arbítrio. E esse plano continuou. O plano de Deus de ter um mundo pleno, de ter um mundo puro e perfeito, continuou. Mas precisou, conforme já disse, de ajustes. E nesses ajustes temos um Deus que está à nossa disposição para nos dar essa orientação. De que forma Deus atua ainda hoje, Adelson, para que esse plano original seja restaurado? Eu quero começar falando aqui de um texto, mas não precisa abrir agora, que está em Êxodo 3:7. Deus diz: conheço-lhe o sofrimento. Então aqui Deus está falando do sofrimento do povo dele que estava no Egito. Certo. Né? Referindo-se ao povo do Egito, como sendo tratado lá como escravo. Estavam sendo tratados como escravo. E ele está dizendo aqui que ele sabia, ele conhecia daquele sofrimento. Sim. Ele sabia que aquele povo teria que ser resgatado, teria Sim. que não ficar no sofrimento. Okay. E você me perguntou qual de que jeito Deus tem atuado? Do jeito que ele tem atuado, como ele tem atuado hoje. Deus atuou com Israel e ele atua hoje. Ele conhece o seu sofrimento. Não importa o sofrimento, meu querido internauta, que você esteja passando. Continue suplicando a Deus. Deus vai ouvir o seu sofrimento. Ele conhece o seu sofrimento e ele vai atender o seu apelo. O que eu penso que você está querendo trazer o foco, Adelson, é que, assim, quando a gente está sofrendo, quando a dor está forte, nem sempre a gente consegue enxergar que do outro lado da nossa dor a gente tem um Deus que está atento, né? A gente vê a dor, meu Deus, onde está você? Né? É uma oração que a gente costuma fazer. A gente vê a questão surgindo, o problema surgindo, meu Deus, me protege. E nem sempre a gente tem a noção de que Deus está atento, de que Deus percebe e sabe o que está acontecendo. A relação de Deus com o povo de Israel é uma evidência disso. Logicamente, hoje nós não importa qual seja o seu sofrimento, como eu acabei de dizer, né? Seja ele grande ou pequeno, né? Deus sabia que o seu povo estava ali sofrendo. E aquele povo, ele peregrinou por 400 anos à espera de um milagre, Sim. até chegar à terra prometida. Mas mesmo assim, durante aquele sofrimento, Deus estava presente a cada dia. A presença dele era vista pelo dia. Eles eram protegidos através de uma nuvem que protegia do sol. Certo. Foi, né? Um outro momento também de luta, né? Povo que eles estavam ali sofrendo no deserto, e Deus nunca abandonou eles. Deus sempre estava presente ali. Eu vejo ainda uma coisa. Deus, ele sempre vê e ele sempre ouve. Mas por muito tempo, o povo de Israel, os hebreus que estavam no Egito, eles não sentiram a necessidade de uma mudança. Entendi. Eles viveram ali, eles foram ao Egito para fugir da fome que houve em Canaã. Sim. Não é isso? Até no momento era uma família. Sim. Era uma família, os filhos de Jacó e seus agregados. Depois tornou-se uma grande nação. Mas eles gostavam do Egito. Sim. Eles viveram lá com as benesses da fartura, né? Com a prosperidade, com os prazeres que aquela cidade grande, aquela cidade rica produzia. E por muitos e muitos anos eles viveram acostumados, amoldados àquela vida. Sim. Quando começou a haver uma certa pressão, a Bíblia diz, e levantou-se um outro faraó que não conhecera José, aí a vida deles começou a mudar. Ok. Só que eles sentiam o sofrimento, mas não estavam dispostos a mudar de vida. Eles queriam estar lá. Sim. Só quando o aperto foi muito grande, que eles sentiram a dor da opressão, eles clamaram. Aí é quando a Bíblia diz, e o Senhor ouviu o clamor do povo e... Apesar de estar sempre atento, isso. Né? Ele estava vendo tudo, Sim. mas as pessoas não procuravam. Deus não ia interferir na vida deles sem eles pedirem, sem eles quererem. Deus não faz isso. É o livre-arbítrio. Deus age quando você permite, quando Sim. você quer. Certo. Como Esdra falou aí, eu quero textualizar
biblicamente, Sim. sobre o que você acabou de falar. Sim. Esse texto está em Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Êxodo, capítulo 4, verso 31. Eu quero convidar o nosso amigo internauta a buscar a sua Bíblia. A gente sabe que esse é o ponto de encontro e de estudo da Bíblia. Nós usamos a lição da Escola Sabatina como referência, como guia, mas a temática é bíblica. E você vai conosco agora à Palavra de Deus. Juntos vamos ler Êxodo 4, capítulo 4, versículo 31. verso 31. Podemos ler, Adelson. O povo creu e, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Aqui já mostra o momento em que, depois de o clamor do povo ter chegado aos ouvidos de Deus e Deus ter providenciado a libertação através de Moisés, Moisés se apresenta e o povo reconhece em Moisés a parceria dele com Deus. Justamente, e ali eles adoraram, viram que Deus é Deus e agradeceram a Deus, né, pelas bênçãos ali recebidas. Foi ali, né? que eles perceberam que Deus estava atento. Eles estavam vendo que Deus estava atuando, né? E ali era um começo de uma nova vida. Certo. Uma vida de liberdade. Muito Até bem. então eles estavam escravos, né? Certo, muito bem. Nós estamos com o tempo já adiantado, passou ligeiro demais, né? A gente conversou aqui, falamos sobre as atividades do Espaço Novo Tempo, Ministério da Conservação, Diaconisas. Isso acabou tomando o tempo do primeiro bloco, mas nós não vamos ficar só nisso. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem atenção também aos necessitados. Nós vamos ao intervalo e nesse intervalo você vai ver o que a Igreja Adventista tem feito para atender os necessitados, de que forma a gente busca atender também esse chamado do Senhor para acompanhar e atender à necessidade dos necessitados. Então, fique atento a esse intervalo, observe o trabalho da Igreja Adventista. Em 1 minuto a gente volta, não saia daí. Conheci o Provida através das redes sociais, também de indicação de pessoas ligadas à minha igreja e que fez grande diferença na minha vida. Eu estava muito indebilitado, assim, no caso, bebendo muito. Não penso mais assim nesse mundão que eu vivia, que era estar bebendo álcool o tempo todinho, discutindo com a esposa, discutindo com meus filhos. E através do Provida, a minha decisão é quando eu voltar, quando eu completar meus 9 meses, é a partir de quando eu passar desse portão, chegar em casa, tratar minha esposa da melhor maneira possível, a minha família, meus filhos. O Provida hoje representando para mim sinal de esperança, inserindo na minha vida um novo estilo de vida, né, novos hábitos, me alicerçando e promovendo não só na minha vida, mas na vida de meus familiares também esperança quanto a isso, essa luta contra a dependência química. Estou muito contente com a minha recuperação, de estar aqui no Provida. Para mim está sendo tudo na minha vida.
Muito obrigado por você continuar neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Obrigado por sua conexão, obrigado pela atenção a este que é o ponto de encontro de estudo da Bíblia. A cada sábado a gente está aqui junto para debater temas que nos são trazidos pelo guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. Nós estamos na terceira temporada de 2019, e nessa temporada a gente está tratando do serviço da igreja à comunidade. O tema: meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados. Nessa temática, nós já vimos que, como gestores, isso aconteceu no sábado passado, nós já vimos que, como gestores, nós temos responsabilidades não só com o mundo, não só com a natureza, mas também com os mais pobres, aqueles que estão sofrendo, estão ao nosso lado, são o nosso próximo. Eles também merecem nossa atenção, e quando Deus nos designou como gestores do mundo, esses necessitados também estão incluídos na nossa função, na nossa tarefa. Nós estamos também vendo hoje que Deus tem um plano. A gente sabe que o plano original de Deus sofreu uma derrota, né, com a decisão, com o uso do livre-arbítrio de Adão e Eva. O plano de Deus acabou sofrendo uma derrota. Isso quer dizer que Deus precisou redirecionar o seu plano. E dentre esse redirecionamento, nós já vimos que Deus está atento, né, às necessidades dos homens, a fim de conduzir essa questão do tratamento dos necessitados. Com relação também a essa atenção aos necessitados, Esdras, que outra ferramenta Deus tem colocado para que a sua igreja, o seu povo, não esqueçam os necessitados? Meu amigo internauta, você que está nos acompanhando já nesta segunda semana do novo ciclo, pense conosco. Deus, na sua providência, na sua visão plena, né? Já que estamos usando muito esse termo, Sim. Na sua visão plena, Deus sabia que os necessitados sempre estariam entre nós. Sempre existiriam, né? Ele disse isso. Exatamente. Os pobres sempre tereis convosco. Tereis convosco. Na hora que ele teve ungido os seus pés, né? Ele falou: olha, os pobres sempre tereis convosco. Então, não é de se admirar que Deus tenha provido meios para atender às necessidades das pessoas mais necessitadas. Porque eu, como uma pessoa, não independente de eu ser abastado ou de eu ser um miserável, eu sou um filho de Deus. Sim. Né? Eu, como abastado, poderia me esquecer do necessitado. E o necessitado poderia clamar e até chegar ao ponto de esquecer de Deus por não ser assistido. Certo. Então Deus providenciou essas coisas. Uma das maneiras, por incrível que pareça, foram os mandamentos quando Deus concedeu ao homem. Como assim? Os mandamentos de Deus então, são... parece incrível, né? Parece... Mas veja, quando a gente observa atentamente a estrutura dos mandamentos, certo, que Deus entregou lá no Sinai, que na verdade não foram palavras ou leis novas, né? Ali foi apenas uma transmutação do que já existia no coração. Deus já havia colocado sua lei no coração do homem desde o início, desde a criação. Ali foi apenas para... É tanto que a gente, quando começa a ler o primeiro mandamento, diz assim: lembra-te, né? Deus estava mostrando para as pessoas que era uma coisa que já existia. Certo. Né? Então vem os mandamentos. Quando a gente vê a sua estrutura, a gente observa claramente que os primeiros 4 mandamentos referem-se a Deus. Certo. E os 6 restantes referem-se ao homem. O relacionamento de Deus do homem com Deus, ou responsabilidades, relacionamento e responsabilidade, e o relacionamento do homem com o homem, isso, com o seu próximo. Mas se a gente analisar bem a fundo, a gente vai ver que, na verdade, os mandamentos, eles têm a ver com o homem mesmo. Porque veja, se o homem observa o mandamento ou não observa, o problema é do homem, não é de Deus. Ok. A transgressão da lei não afeta a Deus enquanto Deus. Ele Sim. é Deus sempre. Sim. Então, a concessão dos mandamentos foi visando o bem-estar do homem. Okay. Primeiro, chamando o homem para uma grande responsabilidade.
eu sou Deus. Ok. Não há outro Deus diante de mim. Ok. Então, pense você, antes de fazer uma besteira, antes de obedecer, pense nessa realidade. Eu penso que essa primeira fase, essa primeira etapa dos mandamentos, nos ajuda a lembrar que Deus é o Criador e principalmente o dono de tudo. De tudo. E que somos apenas gestores ou mordomos, como temos tratado aqui, né? Deus é um ser muito didático, ele repete quantas vezes forem necessárias para que a gente entenda o seu propósito Certo. para conosco, né? E aí vem a questão, a segunda parte, que é uma relação mais do homem com o homem. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Tudo Não isso, dirás falso testemunho. isso, e tudo isso para proteger o homem. Ele sabia que haveriam pobres, haveriam pessoas mais fracas, haveriam pessoas com menos poder de barganha. Então Deus tinha que proteger essas pessoas. Aí protegeu a propriedade, Deus protegeu os interesses através dos Proteger a mandamentos. propriedade. De que forma os mandamentos de Deus protegem a propriedade do homem? Você quer falar alguma coisa, Delson? Antes de ir na pergunta do Delman, Sim. eu quero deixar aqui claro que na introdução da lição desse trimestre, tem aqui uma citação que as Escrituras contêm 2.103 versos de interesse de Deus pelos sofredores. Ok. Entendeu? Então, Jesus, quando ele veio aqui, ele focava muito aos necessitados. Ok. Ele ia direto às suas necessidades. Certo. Né? Ele atendia às suas necessidades. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega também isso. Sim. Nós vamos de interesse aos necessitados. Sim. O que é que eles precisam, Certo. de que forma eles estão. Certo. Tá? Então, esse amor tem que ser vivido não só por nós, mas cada um, você que nos acompanha aí também, pelas mídias, você também tem que demonstrar esse amor de Jesus. Você também tem essa responsabilidade. Você também tem essa responsabilidade e oportunidade, Sim. né, de declarar seu amor ao próximo. Ok. Mas você tinha feito uma pergunta. Eu ia perguntando assim, porque a gente está discutindo sobre os 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, inclusive, são uma dessas citações, uma dessas 2.103, é isso? 2.103. Uma dessas 2.103 citações de compromisso de Deus com os necessitados. Com os necessitados. Né? E você colocando para a gente que dentro dos 10 mandamentos, dentro da sua estrutura, existe uma proteção à propriedade individual. Onde é que a gente enxerga isso nos 10 mandamentos? Então, quando Deus ele menciona não cobiçarás a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, a mulher do teu próximo, ele está protegendo, né, o direito à propriedade. Então, Certo. aquilo que é meu, ninguém tem o direito de colocar a mão. Sim. E nós temos histórias na Bíblia. Complemento a isso também o não furtarás, né? Não furtarás. Certo. Ok. Exatamente. O direito à vida, não matarás. Não matarás. Não matarás. Ou seja, o forte olha para o mais fraco e se sente no direito de... Né? Não, numa crise mais aguda eu tenho o direito de tirar a vida do outro. Não tem. Deus não dá esse direito. Então, os mandamentos foram dados para a proteção do homem. Não foi uma imposição de Deus, não foi uma maneira de Deus exigir obediência. Eu assim, pergunto para os dois, tá certo? Deus faria, portanto, dos 10 mandamentos um instrumento de atenção aos necessitados? Com certeza. Deus, ele, como já acabou de falar aqui há pouco, ele mencionou que os primeiros 4 mandamentos estão relacionados entre Deus e o homem. Os 6 últimos mandamentos estão relacionados ao amor ao próximo. Esse amor ao próximo envolve reconhecer, e uma forma de nós reconhecermos esse amor de Deus é nós devolvermos a Ele uma parte que cabe a Ele. Também, verdade. Né, Delman? também. Que nós temos que falar que se nós somos abençoados por Deus, essa bênção foi Ele que nos deu, nós temos que reconhecer, e uma forma de reconhecer é devolvendo o dízimo Sendo dele. fiel, né? Sendo fiel nos dízimos, né? Ok. Então é muito importante esse papel, né, do homem reconhecer esse amor de Deus através Será do que a gente dízimo. teria um texto bíblico, Esdras, que deixasse claro essa questão Olha, da divisão temática dos 10 mandamentos? Eu tenho uma passagem aqui que fala mais assim, sobre a questão do princípio mesmo, Sim. certo? Dessa questão da obediência. Certo. João 14, verso Ok. 15. João capítulo 14, verso 15.
Eu acredito que Deus amarrou bastante o assunto nessa... Quer dizer, Cristo amarrou, né? Sim. Nessa passagem. Certo. Podemos ler? Podemos ler. Então, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, irmão, aqui eu vejo assim, Deus ele está extrapolando o simples assunto da obediência. Mandamento não é simplesmente para ser obedecido, como cumprimento de uma regra ou de um item para poder chegar a algo. Entendi. O que está envolvido é o amor. Sim. Quer dizer, a simples formalidade de atender o requerido no mandamento não é suficiente. Não é. Para marcar o ponto, digamos assim, marcar o gol. Eu até acredito, se fosse permitido citar um outro texto, mas eu não tenho ele aqui de memória, mas é naquela passagem em que Cristo fala sobre... Eu posso sugerir um texto, Mateus capítulo 5? Creio que seja esse. Pronto, Mateus 5, verso 21, diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Era exatamente isso que eu estava pensando. Que ele também, depois ele aborda também a questão do adultério. Que você no pensar, você já cometeu. Então, isso nos leva muito mais a fundo na questão do mandamento. Ou seja, não é a letra do mandamento tanto que importa, mas as intenções, é o que está no meu coração. Não é a formalidade da isso. lei. Porque, por exemplo, quando ele diz não furtarás, ele está preocupado com as injustiças sociais. Certo? Com o fato de que aquele que tem quer sempre ter mais. Sim. E isso priva o que pouco tem, ou que não Sim. tem condições de chegar. Então, não adianta você estar obedecendo aos mandamentos se você não entende o princípio deles, que é o amor. O amor ao próximo, o amor ao semelhante, a preservação da vida, a preservação da propriedade. E já está escrito também, o cumprimento da lei é o amor. Né? Isso nos faz também ter uma referência aos escravos, às viúvas, aos órfãos, Adelson. Para finalizar o tema que a gente está falando dos mandamentos, sim. Em Mateus 5,37, Jesus confirmou que ele veio para cumprir a lei. Sim. Né? Sim. E não para abolir. A lei sim. continua. Né? E eu quero que o internauta abra a Bíblia aí, em Êxodo 22. Êxodo capítulo 22. Capítulo 22, versículo 22 a 23. Êxodo capítulo 22, versos 22 e 23. 22 e 23. Lá nós podemos ler: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Então, aqui está dizendo que a essência, façam aos outros que desejam que façam a você. Praticar o amor, né? Praticar o amor aos necessitados. Né? Então, aqui está falando de escravos, viúvos, órfãos, estrangeiros. Então, nós temos que praticar o amor às pessoas necessitadas. Na essência aí dessa passagem bíblica é o amor. Hoje, inclusive, esse é um tema assim potencial, né, na circunstância atual da humanidade, onde a gente vê o processo de imigração, né, nações destruídas, nações em crise, em guerra, cujos cidadãos não suportam as condições vigentes e buscam condições melhores e, por conta disso, emigram. Isso é um fenômeno mundial. Né? É um fenômeno mundial. Deus está dando aqui a pista para a gente. Tenha atenção aos escravos, tenha atenção às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Nós podemos contextualizar recentemente a crise que está atravessando o pessoal da Venezuela, né? E o Brasil abriu as portas para... Tem aberto as portas, acolhido o pessoal, tem entendido o sofrimento deles. E hoje nós vemos aqui muitas pessoas amparadas aqui no Brasil, inclusive aqui em Aracaju, tem algumas famílias venezuelanas morando aqui em Aracaju. Então, isso aí eles estão aplicando o amor que devemos ter um pelo outro, né? E é uma ordenança. Isso, uma ordenança. E a gente pode ir um pouco mais além. Por exemplo, o Brasil demonstra
uma atitude de amor, de aceitação, por permitir essa abertura. Mas a gente entende o seguinte: se as pessoas, de modo geral, se as nações, e eu uso aqui como exemplo o início da nação americana, Sim. quando os peregrinos saíram do velho mundo, né, e migraram para o novo mundo, eles estavam fugindo exatamente do quê? Da falta de amor que havia lá, com as perseguições religiosas, tudo mais. E eles vieram, e quando eles começaram a estudar ou a elaborar uma constituição, qual foi a base que eles usaram? A Bíblia. Sim. Os mandamentos, Sim. né? Sim. O respeito pelo próximo, Sim. o amor ao próximo. Sim. Então, basicamente, a estrutura inicial da Constituição foi pautada nisto. Aí eu me pergunto, se cada cidadão, se cada líder, se cada governo fosse imbuído desse mesmo espírito, seria preciso nós abrirmos as portas para os venezuelanos virem para cá? Não, por quê? Porque lá já haveria amor, já haveria acolhimento, já haveria preocupação pelas necessidades. Entendi. Então, assim, embora seja uma utopia pensar nisto, Sim. mas é a vontade de Deus. Deus deixou o seu mandamento. Esse é o plano. É o plano. E serão culpados todos aqueles que descumprirem Sim. com isso aí. Negligenciarem, né? Exatamente. Exatamente. Eu volto à palavra plano, né? Que a gente está trabalhando esse tema, o plano de Deus para um mundo melhor. Né? Porque Deus projetou um mundo pleno, perfeito, sem problemas. Mas o plano não se cumpriu. Deus aceitou o erro, Deus acolheu o homem pecador e estabeleceu um novo plano. E nesse novo plano nós somos assim a entidade ativa desse plano de Deus. Cada um de nós, cada cidadão, cada cristão, cada sergipano, cada aracajuano, cada brasileiro, cada cidadão é a entidade ativa desse plano de Deus. Sem dúvida nenhuma. Né? Ok, nós vamos agora a um pequeno intervalo. Você vai ficar com mais uma atividade, mais uma atenção, mais um exemplo de atenção que a Igreja Adventista tem dado no seu relacionamento com as comunidades, seja aqui em Sergipe, seja na Bahia, seja no mundo. Você vai ver de que forma a igreja tem buscado atender esse clamor, que é um clamor bíblico e que Deus está convidando você a se somar para que os necessitados, para ser um instrumento de Deus na atenção aos necessitados. Em 1 minuto a gente volta, não saia daí. Adra para mí es una familia. Adra es una luz, una bendición para todos los hermanos que están necesitados. Yo siento que es como una familia para mí, mi segunda familia prestada por Dios. Adra representa para mí una gran esperanza, una mano amiga. Debido al boom que muchos venezolanos salieron, fue cuando decidí venirme. Yo llegué acá a Brasil, dejé el corazón. Yo asistí como voluntario a hacer comida en la rodoviaria, donde tú ayudas a los tuyos y ayudas a los demás, es muy satisfactorio. Tienes que vivirlo. Yo llegué a Brasil y conocí a Adra a través de una compañera de un refugio. No tengo casi palabras para describir lo bonito que es. Y es muy triste como veo los inmigrantes hoy en día porque llegan muy desorientados. Precisan mucha ayuda de verdad. No era nuestra intención venir para acá.
pero resulta que el pueblo nosotros reunimos para aceptar la ayuda económica, que el gobierno no estaba de acuerdo. Estábamos muy amenazados. Nosotros nos reuníamos ayudándonos entre muchas comunidades diferentes, llevábamos la ayuda también que recibíamos de parte de ADRA y yo formé parte de eso. Llegamos aquí por la misericordia de Dios. Yo viví aquí en la rodoviaria y fue fuerte, demasiado. Nunca pensé experimentar ese dolor tan grande. Un día que me estaba desmayando en la rodoviaria y de la mano de una brasileña, yo encontré a Abra. Y ha sido la cosa más maravillosa que me ha pasado aquí en Brasil. Y yo digo, cuando yo encuentre mi trabajo, yo tengo que seguir siendo voluntaria en ADRA y retribuir el amor que ADRA da con amor también. Obrigado por continuar nesta conexão, neste canal, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. Nós estamos discutindo a temática da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos à Bíblia. Esse é o segundo ponto de encontro da terceira temporada do guia de estudos da lição da Escola Sabatina em 2019. E a cada sábado a gente vai construindo o tema da atenção aos necessitados, a reclamação bíblica, para que o homem não se esqueça, a humanidade não se esqueça de cuidar dos mais pobres, dos necessitados. Nós já estamos nesse segundo encontro trabalhando o plano de Deus para o mundo melhor. Nós vimos que Deus está atento às necessidades do homem, nós vimos que Deus tem instrumentos para essa atenção, como por exemplo os 10 mandamentos, divididos em relacionamento do homem com Deus e relacionamento do homem com o próximo. Nós vimos que Deus ordenou na Bíblia que os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros tivessem atenção diferenciada, mas Deus não para por aí, Esdras. Num mundo sem previdência social, sem INSS, Deus estava preocupado com os pobres. Como foi que Deus planejou a assistência social em dias da teocracia? Então, foi a melhor fase que Israel viveu e eles não se deram conta disto, né? É verdade. Pouco tempo depois pediram um rei, queriam ser iguais às demais nações. Mas Deus, mesmo conduzindo o povo, Deus sabia que ele não poderia alcançar todo o seu desígnio sem usar o homem. Não porque ele não tivesse poder, mas porque ele sempre espera a instrumentalidade humana no processo. Ou seja, é como já dissemos no bloco anterior, a parte ativa no plano de Deus é o homem. É o homem. Então, Deus estabeleceu um sistema. Ele disse, todas as coisas são minhas. Sim. Então, de tudo quanto vocês produzirem, tudo quanto vocês ganharem, tudo quanto vocês comercializarem, 10% vocês vão me trazer. Ok. Mas Deus não estava pensando em si. Esse dinheiro não ia para a mão de Deus. Ficava na responsabilidade de algumas pessoas que administrariam. Que ministrariam aqueles recursos. Que ministrariam. Né? Havia um grupo de pessoas, né, os levitas, né, que tinham a responsabilidade de falar de Deus, de liderar espiritualmente o povo, e eles não, por terem essa responsabilidade, não podiam ter terras. Sim. Né? Eles foram excluídos de uma herança material. Eles precisavam ter sustento. E eles precisavam ter sustento. Então, esses recursos que vinham atendiam às necessidades deles. Só que,
com o acúmulo, alguma coisa ia sobrando. Certo. Mas Deus já estabeleceu Já tinha um plano para esse excedente, né? Certo. Que seria o quê? Para contemplar exatamente os necessitados. Depois de um determinado tempo de entradas, Deus dizia: o excesso que vocês tiverem acumulado, vocês agora vão assistir os necessitados. Vamos ao texto bíblico? Vamos. Deuteronômio. Estou aqui. Já está no ponto aí? Está marcadinho. Deuteronômio capítulo 26. 26, versículo 12. Ok. Vejam que coisa bonita de se ler. O nosso amigo internauta também vai nos acompanhar, então Podemos ler. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Veja só, nós temos aqui um tema novo, que talvez, desculpem, um tema que talvez seja novo para aquele que está nos acompanhando pelas redes sociais. Inicialmente, nós dissemos aqui que Deus estabeleceu um percentual de 10% para que fosse trazido e cuidado e gerido pelos levitas, que por serem dedicação exclusiva ao ministério, não podiam dedicar-se a atividades comerciais ou laborativas. O seu trabalho era cuidar das coisas espirituais. E para que eles tivessem condições de se dedicar exclusivamente a esse trabalho, eles tinham os 10% dos dízimos que eram usados por eles. E isso atendia a essa necessidade. Mas além da necessidade dos levitas que não tinham herança, tinha também viúvas, órfãos e estrangeiros. Os 10% iniciais eram exclusivos dos levitas. Mas o texto aqui está se referindo a um dízimo que vai também para viúvas, órfãos e estrangeiros. O que isso significa? Então, na visão de Deus, seria... Eu posso, assim, antes de ir diretamente na resposta, eu quero lembrar um outro fator, que quando eles estavam, os israelitas estavam saindo do Egito para entrar em Canaã, Deus já estabeleceu vários parâmetros, vários padrões. Por exemplo, vocês vão ter o campo de vocês. Quando vocês colherem o campo de vocês não vão colher tudo, não vão rabiscar até o último fruto. Vocês vão deixar na árvore, ou o que cair no chão vocês não pegam, o que for no canto do terreno vocês não vão lá, aquela árvore vocês não tocam, porque a viúva, o órfão e o estrangeiro vão passar depois de vocês para pegar. Quando a gente começa a pensar no desdobramento disso, a gente entende que o israelita ele não trazia para Deus somente 10%. Entendi. Ou seja, aquilo que eles deixavam de colher, aquilo que eles deixavam para cair no chão, Sim. representava uma grande soma de dinheiro, Sim. que se fosse colhido daria muito. Sim. Então, o mandamento de Deus para proteger o pobre, para abranger o pobre, nos sugere um segundo dízimo. Okay. Posso chamar assim? Sim. Um segundo dízimo, que seria exatamente, tem aquela parte que vem para a manutenção dos levitas, que Deus enfatiza muito bem isso. Que tinham necessidades e né? precisavam ser atendidos também. E quando Deus inclui os órfãos e demais necessitados, Ele está falando não só de um possível excedente. Ele está indo além do dízimo. Mas Ele está sugerindo que tinha que ter uma outra fonte, um reforço nisso aí, para exatamente atender a necessidade dessas pessoas. Como, Adelson, me ajude a entender. Hoje, a gente tem o INSS, Instituto Nacional de Seguridade, né, Social. Isso. Penso que seja esse o significado da sigla. Era, né? Ou era, né? Não sei se mudou. Hoje chamam Previdência, diretamente Previdência. Ficou o nome INSS, mas o sentido hoje é um sentido de Previdência. Como teocracia, eles não tinham uma instituição como essa lá. Esse resto que era deixado na colheita, que não era colhido,
e que atendia a necessidade dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, seria um INSS? Seria uma previdência? Na verdade, Delmar, essa outra parte aí era uma questão de amor, né? Sim. De reconhecimento Sim. pelas bênçãos alcançadas. Ok, entendi. Né? E quando o recurso ele é bem administrado, Sim. né? Ele, na verdade, ele é aplicado no momento certo. Sim. E, infelizmente, passando para os dias atuais, Nem sempre, por exemplo, eu vou citar aqui os impostos que nós pagamos, né? Nós pagamos, o brasileiro é campeão de pagar imposto, mundialmente Sim. falando. Sim. Se esses recursos fossem aplicados de uma forma correta, nós viveríamos não num mundo haveria melhor. pobres entre nós. Não existiria tanta pobreza Tanta como pobreza, existe. Nós temos tanta aí Ou tanta necessidade. Ou né? tanta tanta necessidade. necessidade, que nós temos aí hospitais super, né, lotados, falta de remédio, falta de equipamento. Aí a gente pode passar também para a questão da segurança, que nós não temos quase segurança nenhuma. Então, se esses recursos fossem bem administrados, nós viveríamos num mundo melhor, né? Ok. O Brasil teria uma outra situação. Então, o reconhecimento do povo, dos levitas, era que ele dividia as bênçãos com os levitas e os sacerdotes, nos anos regulares, né? Certo. E a cada 3 anos esse recurso era dividido entre os estrangeiros, os órfãos, viúvas, entendeu? Era como se eles estivessem pagando os impostos. Justamente. Né? É como se eles estivessem pagando os impostos e diminuindo as diferenças sociais, né? Com essa atenção, com esse cuidado em lembrar-se das viúvas, dos órfãos. Então, de uma forma prática, nós estamos falando, né, para pessoas que, talvez muitas dessas pessoas que estão nos acompanhando pelas mídias, não congregam em alguma igreja. Aí elas ficam pensando, puxa vida, bom, eu sei que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Sim. Né? Uma responsabilidade de Deus. Deus me pede o dízimo. Então, o que eu devo fazer? Bom, você procura uma igreja, a igreja onde você simpatize, ou onde você está congregando, e você leva os 10%. Você está cumprindo sua obrigação diante de Deus. Mas aí fica aquela outra. Sim, e os necessitados? Como vamos assistir? Quem não para uma membresia, para uma comunidade cristã que congrega, que tem seu líder, eles fazem o que também? Eles trazem recursos para exatamente, você falou muito na ADRA, Sim, né? sim. A ADRA Mundial, ela é mantida com os recursos de doações dos Sim, membros. não é com não dízimos. não é com verba governamental. E nem com dízimos. Nem com dízimo, né? O dízimo entra só na parte da manutenção do ministério. Então, as pessoas que são tocadas por Deus e que observam o seu mandamento e que sabem que o resumo de tudo é o amor, elas trazem algum recurso adicional a mais, elas Sim. propõem algo a mais no coração, que a gente aqui não estabelece, né? Sim. A gente fala num segundo dízimo, mas é só como uma forma de saber que Deus espera algo mais. Sim. Mas não Entendi. que a gente esteja dizendo que tem que ser 10%. Sim. Né? Mas tem que ser trazido. E então as igrejas usam esses recursos exatamente para assistir os necessitados. E de uma forma clara, você está sendo a parte ativa no plano de Deus para o mundo melhor. Sim. Sempre Deus vai usar o homem para cumprir com seus propósitos. Tá certo. Além disso, você é um corretor. Acertei, Adelson? Perfeitamente. Corretor e já vendeu apartamentos, já vendeu terrenos. Parecia que essa negociação no tempo de Israel era diferente, né? Naqueles dias. Você tem alguma coisa para dizer para a gente sobre isso, Adelson? Era diferente, né? Porque o plano de Deus, na verdade, com o Israel, era que toda a família tivesse seu lar. Sim. Toda a família tivesse sua terra. Sim. Né? A gente está entrando agora para a parte do jubileu, né? Sim. Que toda a família tivesse sua terra e suficiente para suas plantações. E aí isso Para suprir suas necessidades. Para suprir as suas necessidades. E isso foi dividido de acordo com o tamanho da família, cada família. Sim. Quanto maior a família, mais... Quando Israel tomou posse de Canaã, né? Josué dividiu a terra entre as tribos. Justamente. Cada um ficou com o seu quinhão. Né? Cada um ficou com o seu quinhão, né? E aí eu quero ler um texto aqui que está dentro do contexto desse assunto que nós estamos estudando. O tema... Ele está em Levíticos. 25, ok. 18 e 23. Levíticos, capítulo 25. Você
internauta é convidado a abrir a tua Bíblia conosco. Nós vamos agora ao livro de Levítico, capítulo 25, versos 18 e 23, e nós vamos entender qual era o plano de Deus para a propriedade individual, né? Já está aqui, ponto? Posso ler? Pode ler. Verso 18. Verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e o cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. O verso 23. E o verso 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, Delmar, o plano de Deus era que todos tivessem, né, as suas terras para seu sustento próprio. Ok. Mas é comum que alguém ali se endividasse durante aquele período e se endividasse, não tivesse condições de manter a sua família, o seu sustento individual. Às vezes uma doença, isso, às vezes uma fatalidade. Então, aí aquela pessoa ali era tomada como escravo do que tinha mais. Pudesse acolhê-lo. De que pudesse acolhê-lo. Quem tivesse, né, condições financeiras. E o que eu achei interessante, que no jubileu, né, que era no 50º ano, sim, aquela dívida ali era perdoada, né? E aquela terra na qual ele foi lá, aquela dívida era restabelecida, né? A propriedade era restabelecida. Então a gente vê que existia uma divisão, né? Uma divisão de equânime de terras, de bens, né? De bens. E de uma forma que ninguém fosse pobre, pelo menos a intenção de se fazer um plano desse é que ninguém fosse pobre, todo mundo tivesse sua terra, todo mundo tivesse a sua condição, todo mundo pudesse se sustentar. A terra sempre foi proporcional ao tamanho da família. E o texto diz claramente, a terra é minha. Deus deixa claro, né? A questão da mordomia. Volta à questão da mordomia, a terra é minha, vocês estão lá só para lavrar, para colher os frutos, mas é meu. Né? Então, como você falou, né, que a gente vive nesse mundo aí quero mais, tenho mais, etc. Quero mais, a gente que convive no ramo imobiliário, né? A gente vê que hoje, infelizmente, poucas pessoas, né, tem muitos e muitos não tem nada. E a gente vê as pessoas hoje batalhando pelo seu lar, querendo ter o seu teto para viver de uma forma digna. Se o plano de Deus fosse seguido... Se o plano de Deus fosse seguido, esses poucos que têm muito seria dividido e todo mundo teria o seu pedacinho de terra, o seu quinhão. Né? Nosso tempo está adiantado, Esdras. Eu queria que você desse um recado para os amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu estava me lembrando da vontade de Deus expressa. E assim, embora ele não tenha dito com palavras bem textuais, né? Mas assim, se o seu plano fosse seguido, não haveria fome, não haveria necessitado, não haveria ninguém sem ter onde dormir, o que comer, o que vestir, se o seu plano fosse seguido. Então, na verdade, embora eu falei algumas passagens atrás, é uma utopia pensar que isso pode acontecer hoje, no contexto atual, pela conjuntura que estamos vivendo, pelo contexto globalizado que se está, né? Mas na verdade é assim, se você é um filho de Deus, ama a Deus, teme a Deus, você pode fazer a diferença. Você pode se envolver com ações que as igrejas realizam, né? Campanhas para agasalhos, para roupas, para alimentos, para abrigos, acolhimento de pessoas que viajam. Eu acho muito bonito quando eu passo aqui nas ruas de Aracaju e vejo casa de Tobias Barreto, casa de Maruim, ou seja, são locais onde que abrigam, se acolhem as pessoas. Acolhem pessoas. Tem indo para Atalaia, tem um abrigo que acolhe pessoas que são usuários de droga, né? E que querem vencer. Então, na verdade, isso prova que o amor de Deus ele está no coração. Não é uma lei no papel, simplesmente, que está agindo, mas é o amor de Deus no coração que faz com que algumas pessoas sejam movidas por isso.
E aí tem feito a diferença na vida de uns poucos. Agora, se você, se eu, se todos nós nos envolvermos, imagine a amplitude que isso vai ganhar. Isso pode acontecer. Não é? Então, o seu convite é para que o amigo internauta esteja envolvido Se nessa envolva, atenção também. usando a sua expressão, seja a parte ativa do processo. Do plano de Deus. Adelson. Eu quero deixar um recado para os internautas. Assim como Deus atendeu o clamor de Israel, Ele conheceu o sofrimento de Israel. Tenha certeza, meus queridos, que Ele conhece o seu sofrimento. Não desanime, continue, persevere, clame a Deus, que Ele vai atender. Ele sabe o seu sofrimento. Não importa se o seu sofrimento seja um sofrimento pequeno, grande, ou um sofrimento que esteja atingindo a sua família. Continue perseverando a Deus, que Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ama ao próximo. E Ele te ama também e vai atender ao seu clamor. Antes da gente concluir o nosso ponto de encontro de hoje, eu quero lembrar que amanhã é o dia D para a assinatura, para o Projeto Maná, que é o projeto que incentiva a assinatura da lição da Escola Sabatina. Não se esqueça de fazer a sua assinatura e garantir o seu maná, o seu alimento espiritual para o ano de 2020. Agora, resta nos agradecer ao Esdras, ao Adelson. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter aceitado o desafio. Foi muito bom dividir esses momentos com vocês. Agradeço a você também, amigo internauta, por estar na atenção a este que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju. Agradecemos a equipe de multimídia que, com muito carinho e zelo, separou o tempo e separou também cuidado e atenção para que esse material chegasse até você. E encerrar com a oração. Adelson, né, você faz a oração. Nosso Deus e nosso Pai, como foi bom, Senhor, falarmos do Teu amor para conosco, e nós devemos demonstrar esse amor para com o próximo, Senhor. Que nós possamos colocar em prática esse amor, que nós possamos vivenciar na prática o amor que Jesus vivenciou aqui quando Ele esteve aqui na terra. Amém. Que nós possamos ser discípulos em Tuas mãos. Amém. Nós queremos Te agradecer pelos momentos e agradecer porque nós sabemos que temos um Deus que nos ama, um Deus que atende o nosso clamor. Amém. Nós estamos gratos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe. Viver é sempre um desafio, e viver com Cristo torna-se uma grande aventura de fé. Cada dia, pisamos num terreno desconhecido da nossa existência e enfrentamos obstáculos maiores que nós mesmos. Cada um de nós precisa tomar inúmeras decisões para a vida ou para a morte. Cada manhã, o Senhor nos oferece um novo começo. Sabemos que somos a luz de Jesus, e essa luz não deve ficar escondida. Fomos feitos para iluminar o mundo através das nossas palavras de encorajamento e esperança, através das nossas atitudes de lealdade e comprometimento e através das nossas ações de compaixão e serviço. Mas como podemos manter nossa lâmpada cada vez mais brilhante, com raios que atinjam em cheio o coração das pessoas ao nosso redor? A resposta é simples: permanecendo conectados à única fonte inesgotável de poder, ao verdadeiro sol da justiça. Com ele, aprendemos os princípios do reino para andar em caminhos seguros. Dele, recebemos orientações práticas para o nosso dia a dia. Nele, encontramos paz, certeza e sabedoria para influenciar a família, os amigos e aqueles que passam por nós. Dessa maneira, somos nutridos com o pão da vida e saímos fortalecidos para alimentar os que têm fome de salvação. Maná, cada dia
cada um, cada manhã. Alimento para a vida. Assine a lição da Escola Sabatina. Música